Fala galerinha, beleza? Bom, aqui a gente vai fazer uma live, última live do ano. Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura e vamos fazer um aplicativo aqui bem simples. Quem não me conhece, eu sou Toshio Sada, sou GDF Flutter e MVP Microsoft MVP e sou um dos fundadores aqui da Flutter Brasil. Estou aqui com meus dois amigos aqui, o Bruno e o Biel. E quem vai conduzir hoje para a gente vai ser o Bruno. Se vocês quiserem falar um pouquinho aí, galerinha. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Com vocês? Como ele falou, meu nome é Gabriel, né? Depois do currículo dele, eu só abaixo a cabeça. Cara, é GDE, MVP, então eu tenho nem como que falar mais, né? Então é isso. Pode falar, Bruno. Opa, boa noite, galera. Meu nome é Bruno. Como já foi apresentado aqui, eu comecei a codar um, não faz muito tempo, acho que alguns dias. Tô zoando. Esse daqui Mas antes de começar, eu gostaria de falar que muitas das coisas que eu aprendi aqui foi graças à comunidade, então é muito importante aí pro pessoal estar participando e tudo mais. E sem mais enrolação, eu vou começar a dar início então na apresentação. São dois Boa. monstros aqui do Flutter, então se vocês quiserem aprender, tá no lugar certo. A gente vai fazer um aplicativo bem simples aqui, só para explicar mais ou menos os conceitos. A gente deu uma lida na arquitetura que o Flutter propôs, né? Então a gente vai desenvolver um aplicativo simples utilizando esses conceitos e, obviamente, a gente vai tentar tirar o melhor deles, assim, para a gente fazer algo bem legal. Boa. Boa. Então, começar compartilhando minha tela aqui. E esse aqui é o projeto padrão do Flutter. Quando a gente cria um app, ele começa nesse template. E a gente vai trabalhar em cima desse template para montar o nosso aplicativo. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o que o Flutter em si publicou no post dele sobre a arquitetura. Aqui a gente vai ver que o exemplo que eles deram foi o MVVM, que é uma arquitetura muito utilizada para projetos ainda pequenos, que não tem muita coisa. Mas o que é importante é entender o motivo pelo qual foi escolhido o MVVM para a arquitetura deles. E isso daqui está de acordo com a página anterior que eles publicaram, que aqui eles explicam os principais motivos pelo qual essa escolha. E quando a gente lê eles, a gente entende que o MVVM não é basicamente a escolha deles, mas é meramente um exemplo de como você pode fazer. O principal motivo é isso daqui, a separação de concerns, que seria a separação de conceitos, que é basicamente a ideia da gente separar toda a lógica do app de acordo com o que elas aglobam. Por exemplo, a camada de UI vai trabalhar com widgets, a camada de data vai trabalhar com data. Outro aspecto muito importante é essa parte aqui, ó, Single Source of Truth. Isso daqui, na prática, significa que qualquer tipo de dado que você vai pegar vai ter uma única fonte em que você pode confiar de verdade que aquele dado está certo. E o outro que a gente pode destacar é essa parte daqui, o fluxo de dados unidirecional, em que, por exemplo, a camada de UI ela é responsável meramente por capturar eventos, que passa para cima, que vai passando para cima, até chegar na data layer, que passa para baixo os dados que foram capturados a partir do evento inicial. Daí, se a gente voltar aqui para MVVM, a gente vê que esse daqui é de fato só um exemplo de que agloba isso tudo que eles passaram. E Mas eu vou. é um ponto legal, né, Bruno, que Uhum. você disse. Isso daí que é um exemplo que eles estão dando para a gente de uma arquitetura bem modada. Já vi muita pessoa, tipo, falando, vou reescrever toda a arquitetura do meu app para utilizar o que está lá. Não é esse o objetivo do Flutter.
da equipe da Google. É só mostrar para a gente uma opção que a gente pode utilizar, por exemplo, o MVVM, a gente pode utilizar. Ah, quero usar o MVP, quero utilizar o MVC, pode utilizar também. Não precisamos nos prender em só utilizar o MVVM. Então, só foi uma proposta que eles trouxeram, assim como exemplo, e eles deixam bem claro, né, Bruno? Tipo, não vai caber em todos os cenários do seu app. É tipo, para Uhum. todos os cenários de app. Pode ser que você não precise disso ou precise de outras coisas. Exatamente. Mas o ponto que é importante não é o MVVM, mas sim os conceitos anteriores que a gente tinha mencionado. E com base nisso, a gente pode pensar de acordo com como a gente vai montar a arquitetura do nosso app. A primeira coisa que a gente pode pensar é criar as camadas do app, que a gente pode representar por partes aqui. A primeira que a gente pode colocar é data, que vai representar os dados, e a segunda é a camada de UI. Aí, o nosso app, a ideia dele é seguir um pouco esse exemplo inicial, onde a gente vai ter aquele joguinho de clicar, ficar clicando e poder comprar melhorias para o nosso clique e acumular mais pontos. Basicamente a gente vai estender um pouco mais esse exemplo deles para seguir a arquitetura que eles próprios sugeriram, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer a separação de conceitos desse próprio arquivo aqui. Então, o primeiro arquivo que a gente cria vai ser o AppView, em que a gente vai colocar o próprio Material App como classe base. Deixa eu só pegar aqui, AppView, e eu vou copiar basicamente o que está aqui e colocar aqui. Daí eu vou só importar as coisas que eles colocam, tirar esses comentários. E por enquanto isso aqui vai ser o suficiente. A gente vai também criar a pasta que é o do Clicker. E aqui a gente vai ter o Clicker View, que vai ter a tela do Clicker. Para só montar o nosso esqueleto básico, eu vou criar só alguns templates simples para a gente poder navegar entre eles. Aqui eu vou colocar o Clicker View, o nome básico, e eu vou colocar aqui o Scaffold, com um corpo que vai seguir só um texto simples com o nome Clicker. Clicker. Isso, boa. Daí a gente vai precisar declarar essa página aqui no App Material App. Existem muitos pacotes, tanto modular como router, para fazer rotas, mas aqui a gente vai fazer tudo na mão porque vai ser um projeto bem pequeno e não há necessidade de complicar tanto, por enquanto. É só importar aqui e declarar a rota inicial como sendo o clicker. Daí, quando a gente abrir o app, ele deve, deixa eu só tirar isso daqui tudinho aqui e colocar o nosso, deixa eu só mudar o nome disso aqui, App View. Ok. E só colocar aqui para ele rodar o nosso App View. Ok. Feito isso, a gente pode rodar de novo e pronto. Estamos aqui com o clicker na tela do clicker. Caso essas aqui. Opa, quer dizer, essas aqui. Ele deve estar com um texto ali pelo lado, porque eu não coloquei um center nele. Se eu colocar aqui para rodar de novo, ele vai estar aqui no meio. Ok. Aí a ideia é a gente ter a logo do Flutter aqui, onde a gente vai clicar e cada clique vai acumular pontos. E similar ao que a gente tinha no botão, só que dessa vez vai ser a própria logo do Flutter. A gente pode colocar a logo do Flutter de uma forma muito interessante, que é com esse widget chamado Flutter Logo. Ele é nativo do Flutter e quando a gente coloca ele, ele mostra a logo do Flutter. Eu vou só aumentar ele aqui com um sized box .squared e aqui eu vou colocar o atributo dimension. Eu vou colocar 350 para ficar bem visível. Ô, Bruno, só aumenta um pouquinho a fonte A fonte? do Android Studio, por favor.
eu desculpa, mas eu não me preparei muito pra fazer isso no momento. Não, Foi mal. tranquilo, é esse é o objetivo, é uma live Uhum. aqui, hands-on, Ok. acontece. Eu vou fazer isso daqui já já, tá bom? Só não me perder aqui no fluxo. Beleza. É, aí a ideia é justamente que isso aqui seja clicável com um botão. Então eu vou colocar aqui um componente chamado Inkwell. Que ele vai permitir que a gente faça esse clique. Vai ativar essa função de botão. Se eu der on tap nele, eu vou poder ver no console que ele clicado com essa esse output aqui, ó, clicked. Só que essa borda quadrada tá meio feia, então eu vou colocar aqui um outro componente chamado material, que vai ter uma shape dele circular border. Isso daqui atualmente não fez nada porque a gente tem que colocar um clip behavior nele para ele poder cortar de fato a nossa borda. Aí ele já ficou com um botãozinho com uma borda redonda. Aí se eu colocar aqui um padding, a gente não vai ficar cortando a logo do Flutter. Cadê padding? E eu vou colocar uns 32. E aqui ficou melhor, mas ainda tá bem estranho, né? Eu vou colocar aqui para, em vez de ficar com esse shape aqui, eu vou colocar o Rounded Circular Border. E aqui nas Border Radius eu vou colocar para ficar com 16. Deixa eu só tirar esse padding aqui agora. Ok, agora ficou com uma borda redondinha bem legal de se ver. Beleza. Agora, o que a gente quer fazer de fato é usar isso daqui como uma forma de atribuir pontos, né? A forma mais fácil de se visualizar isso daqui seria colocando um Value Notifier aqui. Value Notifier com um número contador. Eu vou deixar isso daqui em double para facilitar um pouco as coisas. E eu vou colocar aqui na app bar para a gente poder contar isso daqui de fato. Eu vou criar uma row aqui. Cadê? Row. E eu vou colocar aqui um texto para mostrar o valor atual do counter. Se a gente clicar, a gente vai ver que não vai mudar nada, isso por dois motivos. Um, porque a gente não está atribuindo aqui o valor de fato, e outro porque a gente não está escutando essa mudança. Se eu colocar aqui um Value Listenable Builder, que ele vai escutar a mudança do Value Notifier que a gente acabou de criar, ele vai conseguir escutar de fato que houve essa mudança e vai poder contabilizar. Isso daqui está acontecendo porque era para ele estar pegando o atributo value. Isso, exatamente. Aí ele vai clicar. Você pode utilizar o value lá do builder. Uhum. Sim, exatamente. Isso daqui. Mas agora, como é que a gente vai transformar isso aqui num jogo, onde a gente pode comprar melhorias e tudo mais, e usar a arquitetura do Flutter para isso aqui? Como é que a gente pode fazer exagerar, vamos dizer assim, na arquitetura agora, de algo que pode parecer tão simples? A primeira coisa... Antes de avançar para a arquitetura, vamos dar uma explicada aqui que a gente fez aí para o pessoal que está chegando agora, né? Tem um pessoal novo aí que não conhece o Flutter bem, vai lá pro código lá. Ok. Basicamente aí o Flutter ele é composto de classes que são ou stateful ou stateless, né? Significa o quê? Que é um widget ele pode ser stateful ou stateless, que ele vai alterar, armazenar estado ou não. Então, basicamente o que o Bruno fez aí, aquela tela bonita lá do Flutter, de forma bem simples, assim, o Flutter ele é de uma forma declarativa, bem legal da gente fazer. Praticamente são Legos, né? Você utiliza vários widgets para formar uma tela. Então, o primeiro widget que ele utilizou, né, no método build, todo widget ele executa o método build para construir a tela. Então, ele retorna sempre uma composição de widgets.
Então, o primeiro widget que ele utilizou, a gente chamou de scaffold. Scaffold nada mais é do que um widget base assim, de uma página. Ele tem propriedades para deixar a sua tela parecendo uma página. Então, volta lá pro app, por favor. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho um app bar que seria uma barrinha, aquela barrinha que está em cima, que está clica de 27 times. Aquilo é um app bar. Então, num celular faz mais sentido, porque ele vai ter cor, aí ó, teve cor e tal. Aquilo lá chama app bar. Então, é uma característica do scaffold, eu tenho uma app bar, um corpo, né, que é o que vai estar no meio. Ele também, eu poderia ter o bottom bar também, se eu quisesse. Ele tem flow session button, que é um botãozinho que fica do lado. Então, o primeiro widget que a gente usa geralmente quando a gente quer simular uma página é o scaffold. Então, no corpo desse scaffold, o que a gente tem? A gente tem um widget centralizador, que é o center, e basicamente 92% dos widgets eles são compostos ele tem uma propriedade chamada child, né? Todo widget é composto do widget e ele tem uma propriedade de filho, que eu vou encaixando os widgets que nem se fosse um Lego. Raras exceções, né? Tem alguns que têm filhos que eu consigo botar vários widgets. Aí você utilizou na row lá, né? Foi uma row que você usou no AppBar? Não, né? Mas a Não, gente não. vai utilizar. Então, basicamente, ele utilizou esse center. O filho dele é um sized box. Daí ele utilizou um construtor chamado square para fazer um quadrado. O sized box se dá um tamanho e ele vai ter todos os tamanhos iguais, a base e a altura, né, formando o quadrado. Aí, ó, vai aumentar. O filho dele é um widget chamado Material. Esse Material ele vai trazer algumas propriedades para o filho, que nem borda. Eu poderia colocar cor aí, né? No caso aqui a gente está fazendo um shape que é um retângulo com borda arredondada, que é o retângulo e border. Aí, ó, ele pôs a cor lá, ele formou um retângulo com bordinhas arredondadas. Então, daí tem a propriedade dele, que eu falo qual que é o raio dele. No caso, eu quero o mesmo raio para todos os lados. Então, utilizou o border radius.all, deu a mesma quantidade de raio para todos os cantos. E tem esse clip behavior, que é o que? Para ele recortar o filho dele, que vai ser o Inkwell, para ficar do mesmo tamanho, exatamente o mesmo formato que está meu material. Esse material é basicamente como se fosse um container, basicamente com umas propriedades a mais. O filho dele é um Inkwell. Esse Inkwell serve para quê? Para deixar um componente clicável. Como eu estou usando uma imagem que é o Flutter Logo, ele basicamente é uma imagem que tá incorporado dentro do framework do Flutter. Eu poderia botar aí uma imagem qualquer. Então, eu estou deixando essa imagem clicável. Eu tenho duas formas, né? Eu tenho o Inkwell e Gesture Detector. A diferença do Inkwell e do Gesture Detector é que ele causa esse efeitinho aí na hora de clicar, que parece uma piscina, uma pedra na piscina. E, por fim, eu tenho o método OnTap, que é o que ele vai fazer quando eu pressionar o meu Inkwell, no caso a imagem. O que ele vai fazer? Ele vai dar um counter mais. Agora vai lá para o counter. Esse counter, por que eu não criei simplesmente uma variável int? Por quê? Quando eu quero atualizar algum valor, o Bruno mostrou, por exemplo, ele dava o mais lá, não atualizava. Por que isso? Porque o Flutter é baseado em estados, eu tenho que atualizar o status. Então, tem duas formas. Ou eu dou o famoso setState para mandar ele atualizar o estado, daí nesse caso eu poderia criar uma variável do tipo inteiro lá. Ou senão eu posso fazer de um jeito mais avançado, que seria usando o VeloNotifier. Então, eu criei uma variável que é do tipo VeloNotifier, ou seja, é uma variável que ela vai ficar escutando e vai notificar quando tiver alteração. Com isso, no AppBar, eu precisei colocar um outro widget que chama VeloListenable Builder, que basicamente ele vai executar o builder toda vez que esse valor tiver alteração. Então, toda vez que eu der mais,
ele vai executar novamente a função que está dentro do builder, que é somente o retorno de um text que mostra o valor dele. Certo? Tá aí tudo bem, galera? Falei um pouquinho rápido para a gente continuar aqui, mas basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat, que sem problemas. Daí o Bruno vai tentar melhorar isso jogando uma arquitetura agora. Boa, boa, boa. Beleza. Aí, seguindo o que a gente desenvolveu até agora, a gente pode tentar adicionar a telinha de loja, que a gente vai criar um shop. Aí a gente vai adicionar o shop view, adicionar. Só para curiosidade, esse comando que eu faço é só colocar st, que quando você dá tab de acordo com o que está selecionado aqui, ele pode criar um stateless widget ou um stateful widget. O stateful widget vai ser o que eu vou precisar, porque eu vou precisar trabalhar com o estado quer dizer, com o life cycle do widget. Então estou usando o stateful widget. Mas isso vai ser algo que depois eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Aí aqui vai ser a shop view. E eu vou importar aqui o material. E aqui eu vou criar uma telinha de loja bem simplesinha, só para a gente poder visualizar. O Copilot aqui, que é a extensão que eu uso para gerar código, ele já até fez uma sugestão aqui. Eu vou usar ela como base de exemplo. Eu vou criar uma forma da gente navegar para essa tela aqui. A gente vai voltar ali no App View e a gente vai criar mais uma rota chamada Shop. E aqui eu vou chamar o Shop View. Ok. Aí aqui no nosso clicker, a gente vai adicionar uma leading, que é um componente que vai ficar do lado do título da app bar. Nesse caso aqui, ele deu uma sugestão, mas a gente não vai usar ela à risca. A gente vai colocar aqui para ficar um componentezinho um botãozinho para navegar para a loja. Nesse caso aqui é Store, o ícone que a gente vai usar. E aqui, em vez de ser navigator.pop, eu vou colocar navigator.pushNamed, que vai ser o nome da rota que a gente colocou ali no AppView, que é, no caso, Shop. Ok. Daí, quando eu clicar aqui, ele vem para a nossa telinha de Shop. Muito legal. Aqui na telinha de Shop, eu vou querer mostrar o nosso quantidade de pontos que a gente tem. Então, aqui no Title, eu vou criar uma rowzinha só para ficar legal. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou colocar aqui o novo atributo que tem para jogo, que se chama Spacing, para a gente colocar um espaçamento entre dois widgets. E aqui eu vou colocar o ícone do Flutter.dash, do Flutter, icons Flutter underline dash. Daí vai ficar isso daqui, o mascotezinho do Flutter. E em cima dele eu quero colocar o componente chamado Badge. Esse componente, ele é muito legal, que ele permite que a gente coloque esse símbolozinho de notificação. Nesse caso a gente vai usar para mostrar a quantidade de pontos que a gente tem. Se colocar aqui, por exemplo, 15, ele vai mostrar 15. Fica bem legalzinho. Só que a gente tem um problema. Como é que a gente vai dessa tela para cá dizer quantos pontos a gente tem para shopping? A gente começa a entrar nesse ponto no que a arquitetura do Flutter começa a falar. Fonte única de verdades, que a gente começa a aplicar. Como é que a gente faz isso? A tela de shopping, ela tem que acessar os pontos da mesma forma que o nosso próprio clicker acessa. Então, esse counter aqui, ele não permite que a gente faça isso, porque ele está acoplado aqui na tela na tela de clicker. Então, o que eu vou fazer para trabalhar com esses dados? Eu vou na nossa camada de dados, eu vou criar um novo fonte de verdade, que eles chamam, que no caso, na arquitetura que era o MVVM, eles chamam de repository. Então eu vou criar uma pasta chamada repositories e vou criar uma fonte de verdade chamada
é point repository. Nesse point repository, eu vou criar aqui a classe point repository e vou deixar alguns métodos disponíveis. Um deles vai ser uma feature que vai retornar uma variável em double chamada getPoints. Outra função eu vou chamar de set. Não vou chamar de setPoints, eu vou chamar de increment. Future double increment. Boa. Essas duas funções vão ser consumidas pelas duas páginas. Uma que eu vou usar para quando estiver clicando, eu vou chamar essa função aqui de increment. E a outra, quando eu quiser ver a quantidade de pontos na loja, por exemplo, eu vou chamar a função de getPoints. Só que até os próprios repositórios, eles vão ter as suas próprias fontes de verdade. Porque, por exemplo, eu não posso ter um repository. Vamos dizer aqui que eu tenho um outro repository na shop repository, em que eu posso fazer as compras e tudo mais, e ele precisa também acessar os pontos. Eu não posso ter os dois repositórios acessando os mesmos, dependendo de si próprios, sabe? Então eu tenho que criar também uma outra forma de pegar esses dados. Mas deixa eu só terminar aqui. Shop repository. O Copilot até já deu um spoiler de como que a gente faz isso, mas também está na própria arquitetura do Flutter que eles passaram, que é o service. Se eu clicar aqui, eu vou criar uma pasta aqui chamada services e vou criar aqui um novo arquivo chamado point service. Esse point service ele vai ter algumas funções também. Class point service. Eu vou colocar aqui um filter para retornar de forma bem similar a algumas coisas. Só que aqui, por enquanto, eu vou colocar para salvar na memória o valor aqui da quantidade de pontos que ele vai ter. Então, no caso, double points é igual a 0. E quando eu chamar essa função getPoints, eu vou retornar os points. Eu vou também ter outra função aqui, que é a função de increment. Mas dessa vez, eu vou pedir um atributo, um parâmetro chamado increment, que é a quantidade de pontos que eu quero incrementar na variável points. Então, em vez de ser mais, a gente vai colocar points, ou melhor, new points é igual points mais increment. Daí a gente vai colocar aqui points é igual new points. Isso daqui vai fazer sentido depois. Eu vou deixar aqui por enquanto, mas vai ficar mais claro porque eu fiz isso aqui depois. Quando a gente for botar uma camada que vai permitir que a gente persista esses dados para o app fechar e sair. Agora a gente volta aqui para a camada de... Foi mal. Eu também vou precisar de mais um método chamado setPoints. Daí essa setPoints ela vai simplesmente definir os pontos igual o increment, que nesse caso a gente vai colocar new points. Ok. A gente pode até otimizar aqui a função se a gente chamar os setPoints, mas deixa assim por enquanto. Ok. Agora aqui na point repository a gente vai colocar para a gente dar para a gente chamar essa point service, vou chamar só de service, em que eu vou colocar aqui as funções service.increment, return, service.increment, e o getPoints vai ser o service.getPoints. Queria colocar aqui o método construtor. E eu vou colocar também aqui uma modificação chamada constante no construtor, que ele vai facilitar um pouco para o garbage collector na hora de passar por aqui. Aqui no shop a gente vai colocar... O shop deixa vazio por enquanto, que a gente vai verificar como ficou essas mudanças aqui.
Agora a gente vai aqui pro shop e, na verdade, foi mal. A gente vai começar a criar nossas view models também, que é uma forma da gente separar os dados da view e colocar algumas lógica também tirar a lógica também da camada de UI. No caso, a gente vai vir aqui e vai criar a Clicker View. Foi mal. Era Clicker View Model. Clicker View Model. Class Clicker View Model. Ok. Aqui na Clicker View Model, a gente vai dar como required, foi mal, a gente vai passar um atributo chamado Point Repository, que é do tipo Point Repository. A gente vai colocar aqui no construtor e também vai colocar aqui no nosso... A gente vai pegar a nossa função que a gente tinha aqui e passar para cá. Eu vou colocar aqui em cima só para ficar mais visível. E a gente vai deixar ela tirar esse underline no começo, que ela deixava ela como... como é que se diz? Privado. Daí a gente vai criar as funções aqui, tanto de incremento que a gente já tinha. Daí ela vai basicamente fazer o seguinte, ela vai chamar o repositório vai retornar um novo double, e a gente vai setar esse double como sendo o counter. E outra função que a gente vai fazer a gente vai fazer o getPoint, justamente como o Copilot já sugeriu. A gente vai chamar o repositório e ele vai definir os nossos dados como os valores que vem do repositório. E para facilitar um pouco, eu vou também colocar uma função chamada void init. Nessa void init, a gente vai botar para pegar os pontos, que a gente vai trabalhar de acordo com o lifecycle do Flutter. Se eu colocar aqui final, clicker view model, chamado view model, e bem aqui eu vou colocar o clicker view model, um getter, para a gente ter um atalho aqui para chamar o view model. Eu vou, para trabalhar com o próprio lifecycle do Flutter, eu vou colocar aqui o init state, e no init state eu vou chamar o viewModel.init. Isso daqui vai garantir que essa função init só vai ser chamada quando o Flutter estiver pronto para trabalhar com ela. Existem algumas formas ainda mais seguras de fazer isso, mas isso daqui vai satisfazer a nossa necessidade por enquanto. Aqui, nesse counter, a gente vai colocar um viewModel.counter, e quando a gente clicar, a gente vai chamar o viewModel.increment. Incremente. Aqui, boa. Aqui eu só preciso declarar o parâmetro. E no nosso AppView, ele está reclamando agora que a gente está iniciando o ClickerView sem o nosso ClickerView Model. A gente vai colocar aqui o ClickerView Model, e o ClickerView Model ele também vai precisar do repositório. Daí, a gente entra na área dos injetores de dependência, que eles facilitam um pouco como é que a gente com essa questão de dependência. Mas como a gente não vai ter muitas coisas aqui na mão mesmo, essas dependências. A primeira delas é o service. A gente vai colocar aqui o point service, igual a point service, importar aqui. E a gente vai criar aqui o final point repository. Ele vai chamar o point repository consumindo o point service. Nesse caso aqui, ele está reclamando por causa que não dava para atribuir os dois ao mesmo tempo. Daí eu só coloquei esse prefixo late aqui no começo para ele inicializar esse daqui, o repositório, depois de ter inicializado o service, de forma bem resumida. Daí aqui no Clicker View Model a gente vai poder passar o point repository. E para o nosso Shop View, a gente vai criar aqui uma nova classe também, chamada Shop View Model. Class Shop View Model. Aí, foi mal. Em que a gente vai ter o point repository, como o Copilot já até sugeriu. E a gente vai colocar aqui no construtor.
E a gente também vai ter a nossa própria forma de gerenciar o estado aqui no nosso Shop View Model. Pode parecer redundante, cadê? Deixa eu pegar logo primeiro. Pode parecer redundante a gente usar o mesmo forma, mesma mesmo nome, mesmo atributo, né, basicamente, para gerenciar o estado de duas coisas separadas, mas isso aqui garante que ambas as telas vão ser isoladas. Elas não vão se acoplar uma com a outra e elas podem trabalhar de forma totalmente independente. Daí, se a gente voltar aqui para View Model, a gente vai colocar. Foi mal, vocês voltar para View. A gente vai colocar aqui o Shop View Model. View Model. View Model. Adicionar aqui a importação. E adicionar o nosso atalho aqui também. Get View Model. Eu espero que no futuro a equipe do Flutter também facilite a gente construir as telas no VS Code, no Android Studio aí, de acordo com a arquitetura que a gente está seguindo, né? Mas talvez eu esteja sonhando muito. Ok. Aqui no App View a gente também vai ter o problema de dependência. É só a gente colocar aqui o Shop View Model, importar. E no Shop View a gente vai chamar aqui o viewModel.init. A gente não criou esse método, vamos criar ele aqui. Shop viewModel. Opa. Era init, foi mal. Void init. E a gente vai chamar o getPoints. Quer dizer, foi mal. A gente vai chamar o pointRepository.getPoints. Era melhor ter colocado uma outra função aqui. Uma feature do tipo void, que vai ser chamada loadPoints. E ela vai pegar o nosso point, o total de pontos. Final points é igual a point deposit para um get point. A gente vai colocar um await aqui. Só transformar essa função em assíncrono. E no counter, a gente vai passar o counter.value. Daí, toda vez que a gente iniciar, a gente vai dar o load points. Toda vez que essa tela aqui do Shop View, ela foi iniciada, ela de maneira totalmente independente do que qualquer coisa que você tenha feito antes, ela vai conseguir inicializar todos os dados que ela depende. Isso é o princípio do Single Source of Truth, que é a única fonte de verdade. Basicamente aqui, quando a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente está sincronizado. No caso, a gente não está porque provavelmente eu fiz alguma besteira, mas vamos só reavaliar aqui o que foi que eu fiz de errado. Desculpe só pelo... Eu acho que eu só preciso reiniciar o app, que o estado anterior estava salvo ainda. Beleza. Lembre que eu havia deixado mocado aqui o valor? Pois é, ele voltou para me atormentar. Deixa eu só pegar aqui basicamente o mesmo value builder aqui que eu coloquei. Eu vou passar aqui e em vez de usar esse badge esse texto que eu estava colocando antes, eu vou colocar esse badgezinho aqui. E aqui eu vou colocar, por que isso aqui está dando problema? View model, invalid const value, porque isso aqui é constante, boa. Ok, value.counter.toString, no caso eu vou colocar .toInt, .toString. Agora, se a gente clicar, ele vai receber os dados também de forma totalmente independente uma das outras e aproveitando 100% aquele princípio de fonte única de verdade. Para ficar melhor também, eu vou retroativamente ali na nossa tela anterior, onde a gente estava aqui no nosso título, eu vou colocar para isso aqui ficar um pouco melhor, seguindo a mesma lógica que eu coloquei lá na Store. Daí eu vou aqui colocar clicker. Boa. Aí aqui na tela inicial, deixa eu só colocar o spacing também. 16. Ele vai mostrar também os nossos valores. Note que quando eu abrir a shop e voltar, ele nem sempre vai estar com os valores, pode nem sempre estar com os valores sincronizados. Isso aqui porque toda vez que eu estou navegando para o shop, eu deveria também estar atualizando de volta os valores. Então deixa eu só colocar aqui um shop presset, boa.
passar esse parâmetro para cá. E depois que a gente navegar, a gente vai colocar viewModel.getPoints. E eu preciso transformar isso daqui em assíncrono para esperar a navegação. Daí toda vez que ele navegar, quando ele voltar para essa tela, ele vai estar com os dados atualizados. Ok. Isso daqui é basicamente de forma extremamente resumida como é que a gente faz para seguir esses princípios que o Flutter passou na arquitetura. Esse aqui já segue o padrão de MVVM de forma correta. Vocês vão conseguir criar apps gigantescos até usando esse princípio, mas aí já vai entrar naquele ponto que você pode adaptar isso daqui para seguir de acordo com o que você quer. Um outro exemplo que a gente faz é ter a camada de domain, que a gente guarda os dados de maneira segura, quer dizer, que a gente cria interfaces para poder fazer a substituição desses services. O que eu vou fazer agora é mostrar como é que a gente implementaria a nossa persistência de maneira de acordo com essa lógica, né? A primeira coisa que eu vou fazer é flutter pub add shared preferences. Ele vai adicionar aqui o shared preferences. E nosso serviço de... E o que é o shared preference, Bruno? O Que shared serve? preferences, ele é um pacote que ele consegue acessar o armazenamento do app para poder guardar algumas informações em formato de texto. Daí a gente pode usar ele para... ele também funciona não só em mobile, mas também em web e tudo mais. E a gente pode usar ele de maneira confiável para fazer isso. Só pegar uma água. Seria somente um lugar para a gente armazenar nossos dados, né? Sim, tá bem longe, mas só fazendo uma analogia, seria um banco de dados interno do aplicativo, certo? Seria tipo isso. Ele vai criar um arquivozinho lá no seu celular, você consegue até pegar esse arquivo aí e ler externamente, se for um cara muito bom. Por Exatamente. isso, tomem cuidado de salvar dados sensíveis no shared preference. Ele pode ser... é, alguém mal intencionado pode fazer engenharia reversa do seu código através dele. O que é melhor? Obter os dados sensíveis por ele. Sim. Agora eu vou colocar aqui só para a gente poder pegar os dados. Eu vou já explicar isso aqui que eu estou fazendo. Beleza. É o seguinte. O shared preference ele pode permite que a gente salve os valores em chaves. Aí nesse caso aqui eu estou usando a chave point que eu criei. A chave é string, pode ser qualquer valor. E nesse caso aqui eu estou usando esse valor points para salvar os pontos que a gente tem. Daí, o nosso shop repository, quando a gente for comprar um item, a gente pode colocar, por exemplo, para a gente receber também o nosso point service. Eu vou só colocar o construtor aqui. Future by item. Daí a gente vai chamar o service ponto set points e a gente vai colocar aqui para o valor da compra. No caso, eu vou passar aqui por parâmetros só para ficar claro rapidinho. E aqui ele vai poder passar esse valor. Não vou usar isso a longo prazo, só uma demonstração simples. Daí, se a gente clicar aqui em salvar, ele vai dar erro porque o shared preference não está conseguindo, não está funcionando. Isso é porque eu não cheguei a fechar o app, pois ele usa implementação nativa, tanto qualquer mobile, tanto iOS, web, qualquer coisa. Então, tipo, quando você usar um aplicativo que usa um pacote que usa implementação nativa, você tem que reiniciar o app pelo menos uma vez antes de começar a usar. Perfeito. Aí aqui, se eu for clicando, saindo clicando e fechar,
ele vai resgatar os dados de maneira bem fluida. Aqui, ó, 23. Isso daqui exigiu o mínimo de trabalho possível e a gente conseguiu implementar algo até que bem significativo no nosso app, de maneira que a gente não precisou rever nada sobre o que tinha aqui embaixo. É por isso que a gente segue esses conceitos de o princípio da verdade, quer dizer, o princípio da única fonte de verdade e separação de conceitos, que assim a gente consegue trabalhar em uma feature onde ela realmente é impactada. Daí a gente ainda tem algum tempo aqui. Eu não esperava que eu fosse demorar tanto para fazer essa parte inicial, mas aqui a gente pode tentar implementar aqui o nosso shopzinho de maneira bem simples. Eu tenho eu cheguei a fazer esse app umas 2 ou 3 vezes antes. Eu vou meramente pegar alguns códigos aqui que vai agilizar um pouco. Deixa eu só pegar aqui. Eita, eu acho que meu sistema travou. Oh, ok. Ah, o que eu quero pegar aqui é basicamente uns objetos que a gente ia usar. Só para trabalhar de maneira mocada mesmo. Ok, aqui na domain. Eu vou pegar esse objeto aqui. Eu vou criar aqui uma parte chamada models. Esse objeto aqui é um objeto de item da loja. Eu gostaria de ter criado aos poucos, mas a gente não vai ter tanto tempo. Eu tô todo perdido. Foi mal, me desculpe pela minha. Tranquilo, tranquilo. Ok. Deixa eu voltar aqui para Shop. E Shop Repository, que tinha isso daqui, que eu quero pegar também. Daí eu vou basicamente pegar esse método inteiro e vou passar para cá para o nosso Shop Repository. Daí eu vou importar aqui o Shop Model. E a gente não vai pegar os dados dessa maneira. A gente vai ter que criar um Shop Service também para poder retornar os dados. Nesse caso fica Shop Service. Final, Class, Shop Service. Beleza. Deixa eu só pegar aqui o mesmo método. Shop Service. E deixa eu só colar aqui os valores que a gente ia retornar. Importando aquele biblioteca. E boa. E nesse caso não é nem stores, é itens. Get itens. Ok. Final. Shop Service. Shop Services. Ok. E aqui no Get Stores, a gente vai colocar o Get Items. E aqui no lugar de valor, a gente vai colocar o item que a gente vai estar comprando. Deixa eu só abrir aqui. Boa. Esse aqui, o Shop Item, ele é algo bem simples. Ele é meramente ter um nome, descrição, o ícone que ia ser utilizado, o valor dele em int e o modificador, o quanto que ele vai aumentar em cada clique que você vai fazer. Aí nesse caso aqui, eu vou ter que pegar, para a gente poder setar os points, a gente vai pegar aqui o final. Points é igual ao itService.getPoints, ou como já está aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar new point, final new points é igual o points, justamente, menos o item.price. E a gente vai colocar o new price, quer dizer, a gente vai setar o nosso valor como sendo isso daqui. Só que a gente só vai executar isso daqui se os nossos points forem maiores ou iguais à quantidade de price que a gente tem. Quer dizer, o price atual. Senão a gente só não executa nada, basicamente. Ok. Agora a gente pode voltar para nossa shop view e criar aqui na nossa shop view model, a gente vai chamar o repositório de shops. Shop view model. Quer dizer, foi mal. Era shop repository.
A gente vai colocar com o nome Shop Repository e a gente vai aqui adicionar o nosso atributo Shop Repository. A gente vai criar um novo value notify aqui chamado Final Items. A gente vai seguir basicamente esse mesmo princípio. A gente vai colocar como sendo um value notify do tipo lista de Shop Item Model que pode ser nulável, porque a gente pode estar carregando eles ainda antes de iniciar. Daqui eu vou criar uma nova função chamada Load Shops, Future Load Shops, e o Copilot vai com certeza conseguir entender a nossa intenção. E aqui a gente vai adicionar o Load Shops também. Ok, agora a gente pode voltar para nossa tela, que é a Shop View, e adicionar a lista de shops que forem construídas. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: aqui no lugar dessa coluna, a gente vai colocar o Value Listable Builder. A gente vai acessar a View Model ponto itens, que é o Listable Builder que a gente está utilizando, e a gente vai dar um return aqui num list view ponto separated, e o item builder vai ser o value ponto value, o value ponto length. Deixa eu só arrumar aqui a indentação. Ok. O value.length. Como ele pode ser nulável, a gente vai colocar aqui o nullAware operator, que ele vai saber que ele pode estar nulável. E eu acabei de notar que eu coloquei o nullAware no lugar errado. No caso, era esse item counter. Esse item builder ele fica por último. O separator builder, a gente vai colocar só um size de box só para a gente poder continuar. E o item builder, a gente vai colocar um return style, e em que a gente vai colocar como cada componente final item é igual a value nessa posição. Boa. Aqui no list tile a gente vai colocar o title como sendo o text.name, que é o item.name, que é o nome do item. Agora, se a gente abrir o app, só primeiro a gente precisa corrigir essa nossa questão de dependências. Final shop service é igual a shop service. E final point repository, shop repository, foi mal? Shop repository. Ok. Aqui no shop service a gente está tendo esse problema porque ele também depende de um point service. Se a gente colocar aqui, ele vai entender corretamente. Ok. Aqui no shop view model, ele vai pegar os dados corretamente também. Agora, se a gente clicar aqui na tela, a gente vai ter os dados que a gente colocou lá no nosso shop service. Como tá aqui, ó, nome Junior Developer, Mid Developer, Senior Developer e vários outros. Eu vou pegar aqui um widget que eu coloquei no outro app, só para ficar mais apresentável. Shop Pages, Shop List Style, é exatamente isso daqui. Eu vou copiar ele aqui e colar aqui no nosso módulo de Shop Item Model. Arrumar as importações. Ok. Agora a gente vem aqui no nosso Shop View e vai colocar o Shop List. Qual é o nome aqui? Deixa eu só copiar e colar. Shop List Style com item e o on-tap dele, que a gente vai poder comprar o item. Mas deixa eu colocar por vazio primeiro. Deixa eu só fechar isso aqui, que talvez eu não vá utilizar ele mais para muita coisa. E quando eu abrir aqui de novo, ele vai estar bonitinho aqui, com os valores e tudo mais, com os ícones tudo certinho. Daí a ideia é que quando a gente clicar em comprar um desses, quando clicar num desses ele vai poder comprar. Só que para isso, eu ainda vou precisar de algum tempo para implementar aqui. Aí eu queria saber de vocês se está de boa continuar ou se a gente pode
encerrar por aqui, porque eu acho que a gente já deu para explicar muito bem como funciona a arquitetura do Flutter e como que a gente pode expandir um app usando isso aqui como base para qualquer ponto. Se vocês quiserem tirar dúvidas também e tudo mais, a gente pode fazer uma pausa por agora. Não, perfeito, perfeito. Uhum. A ideia dessa talk aqui é passar mais o conceito básico, mesmo para vocês ir se acostumando, né? Tem até algumas dúvidas aqui, por exemplo, o Ratok, ele falou que vai levar um tempo até se acostumar com a arquitetura, né? Vocês têm que entender que, tipo assim, todos os conceitos dessa arquitetura são a junção de vários padrões que a gente já utiliza. Repository pattern, todo mundo utiliza. Service, a gente utiliza bastante como data source, então mudou o nome, virou service. A única coisa nova aí que tem é o MVVM, que algumas pessoas utilizavam, por exemplo, por mais que a pessoa falava que era MVC, às vezes a controller dela não era uma controller, era uma vModel mesmo, né? Claro, são conceitos diferentes, dá para você trabalhar com MVC tranquilamente no Flutter, ou com MVVM. Então, é bem tranquilo essa parte assim, mas o que a gente já estava fazendo, né? Se alguém quiser subir no palco para falar e tirar dúvida, mas só lendo aqui, a Madonna, ela perguntou se páginas todas as páginas que a gente cria, a gente tem que botar dentro da UI. A camada de UI é justamente as camadas de componentes que a gente vê, né? Então, página, componentes, por exemplo, o Bruno criou ali o Shop List Style, que ele componentizou esse list style, então estaria dentro da UI também. Então, tudo que você vê na tela está dentro da UI. Tem uma pergunta aqui da Flora Rosa. Qual a dica que vocês dão para quem tem dificuldade em diferenciar os componentes do MVVM? Eu acabo fazendo tudo de forma automática e não fico organizado. Quer responder, Bruno? A real é que a diferença às vezes é meramente o nome que você dá, sabe? Tipo, muitas das vezes realmente se a gente mudar o nome disso daqui pra clicker, em vez de clicker view, a gente mudar pra clicker controller. Opa, foi mal, deixa eu só. Clicker controller. Pronto, agora a gente está usando o MVC basicamente. A real é que a arquitetura geralmente são muito parecidas umas com as outras, e desde que você esteja seguindo os princípios básicos, que é tanto do Solid, que é o Single Responsibility, aqueles princípios básicos do Solid, mais esses daqui que o Flutter também recomenda que vocês sigam, que é, por exemplo, deixa eu voltar aqui, os conceitos comuns, separação de conceitos, arquitetura em camadas, Single Source of Truth, que é o do caso do repository, fluxo de dados unidirecional, e até mesmo esse daqui, mas eu não quero botar nele agora. A partir do momento que você segue todos esses, basicamente todas as arquiteturas são expressões diferentes para dizer a mesma coisa, sabe? Um ponto interessante, assim, é que nesse exemplo aqui que a gente está utilizando, que é um exemplo bem pequeno, o MVVM que a gente criou, eles poderiam ser representados tanto ser uma controller quanto uma view model, né? A diferença é quando ele vai crescendo. Então, por exemplo, eu tenho vários. A view model nada mais é do que um modelo que representa a sua tela. Então, vale a pena dar uma lida, saber qual que é uma controller, o que é uma view model, né? Então, tipo assim, quando eu começo a colocar muita propriedade dentro da controller, ela realmente acaba ficando mais parecida com uma view model do que com uma controller. Controllers deveria ter somente controladores, regras dos controladores, né? Tanto é que, assim, você lê alguns livros, dá para você utilizar os dois na mesma arquitetura. Utilizar o view model junto com a controller. Mas é justamente isso, você tem que componentizar, né? Basicamente as suas coisas. Quando você vê uma necessidade de ter alguma regra complexa dentro da sua view, você não vai botar dentro da sua view, você vai botar dentro de uma view model ou de uma controller. Não sei É, se ficou esclarecido, Flora. justamente seria esse daqui, que é o UI as a Function. Isso daqui é um pouco difícil de entender,
Mas o que ele significa é basicamente isso que o Tosh acabou de dizer, que na UI, nos componentes e tudo mais, você não executa lógicas. Isso daí é só, isso fica parte de dentro da nossa parte de controles, onde a gente guarda os dados e tudo mais, sabe? O, mas só que isso realmente é um pouco difícil de entender de acordo com esse exemplo que eles deram. Basicamente, uma forma muito prática de dizer isso é que sua UI ela é burra, como algumas pessoas gostam de dizer, que ela basicamente não sabe o que ela está fazendo, ela só faz. Ela não, ela é totalmente, ela totalmente depende dos outros para entender, para sua saber como é que ela vai ser exibida, sabe? Tipo, ela nunca, em uma situação, ela vai executar ou vai pegar os dados por conta própria. É como se fosse a ponta do seu dedo, por exemplo. O seu dedo, ele não faz as coisas dele por vontade própria. Ele sempre segue o que vem da fonte de verdade, que seria seus nervos, os seus músculos e tudo mais. É isso que a gente tem que entender. UI é só responsável por renderizar a tela. Se tem algum if lá dentro dele, talvez não esteja correto. Talvez deveria estar em outro lugar. Amador perguntou se tem alguma documentação para, além da documentação, né? Algum material além da documentação para entender melhor essa arquitetura. Eu vou falar por mim, eu não conheço muitos materiais, mesmo porque essa proposta que o Google está propondo para a gente é nova, lançou não faz nem um mês, mas o que você pode pesquisar são os padrões, os patterns separadamente, né? O que é um service? O que é um repository pattern? Daí você vai ver lá na documentação também fala sobre os domains. O que é um DDD? Como que funciona? Tem inclusive um livro bem famoso sobre DDD vou lembrar o nome agora, mas enfim, Clean que é muito importante, código limpo, né? Clean Code é bem importante você saber. Vocês podem ter percebido, o Bruno, ele, por exemplo, ele criou um injetor de dependência sem usar pacote. Então, basicamente, aquele pedaço que ele cria, vai criando em cadência as instâncias da classe, e depois vai injetando tudo, é o que um injetor, qualquer pacote de injetor de dependência faz, né? Lógico, eles fazem de um jeito mais rápido e tal, mas basicamente é isso. Então, é entender esses conceitos separadamente, é a dica que eu dou. Quer complementar, Bruno? Basicamente isso mesmo. Tipo, a diferença disso daqui para um Clean Architecture, para muitas arquiteturas que o pessoal usa na prática, aí não é muito grande, não, para ser sincero, sabe? É de fato só seguir esses. Tanto é que a gente nem tá falando tanto de MVVM. O que a gente tá falando mais é dos conceitos de arquitetura. MVVM é meramente um exemplo que eles deram aqui, sabe? Então, realmente o importante mesmo é entender não o MVVM, é entender os princípios que levam para a escolha que o Flutter fez para escolher o MVVM como exemplo, sabe? Então, o importante mesmo é estudar esses conceitos mesmo, sabe? Não é a O Jordan arquitetura em até si. complementou aí, SOD. Mano, SOD é a base de tudo. Para mim, todo mundo deveria saber, né? Que são 5 conceitos: Open Close, Singular Responsibility, substituição de linkoffs, segregação por interface e inversão de dependência. Então, são coisas assim que a gente vai estudando separado e vai juntando tudo. CleanArch, por exemplo, a arquitetura limpa, ele não segue uma regrinha, tem que criar essa camada. Arquitetura limpa, como o nome diz, é você fazer uma arquitetura de forma que ela fica limpa. Então, é você utilizar padrões que a sua arquitetura vai ficando simples e não mais complexa, né? Então, um problema que a gente viu bastante na comunidade é que o pessoal seguia uma cartilha para desenhar a sua arquitetura e não era esse o objetivo. O Patok perguntou sobre o Copilot, que ele não conseguiu. Acho que no Copilot basicamente é você se registrar lá, baixar a extensão e colocar sua chave, se eu não me engano. É bem simples. Se você quiser depois da live, a gente dá uma mão, ou amanhã, só entrar aí no canal.
Uhum. Lembrando, galerinha, eu tô vendo muitos rostinhos novos aqui. Fica aqui no nosso Discord, vira e mexe, a gente tá aí. Então, se tiver alguma dúvida fora do que a gente tá falando da live, só falar aqui no Discord, no canal de voz, tem sempre alguém online, ou eu, ou o Bruno, ou o Biel, ou o Dia, ou o Christian, para ajudar o pessoal, né? Então, é a dica que eu dou pro pessoal. E dá aquela moralzinha pra gente também. Eu passei o link aí na flutterbrasil.com.br. Lá tem todas as nossas redes sociais. Então se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a bater nossa meta. Curte nossa página do LinkedIn. Vai ser de grande ajuda para gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Se quiser subir no palco, só avisar no chat que eu, que eu convido. Sem dúvidas? Bom, galerinha, essa aulona aí que o Bruno deu pra gente foi gravada. A gente vai postar no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem rever depois pra gente postar, vai estar lá na íntegra. E esse código que o Bruno desenvolveu, já perguntaram aí no chat, a gente vai disponibilizar nosso GitHub e depois ele vai subir para gente. E a gente passa o link para vocês. A gente cola em algum canal aqui nosso, ou no geral, ou nos links. E com certeza no nosso vídeo também vai estar linkado lá o código que o Bruno desenvolveu hoje. Então fiquem tranquilos, vocês vão poder estudar. Qualquer dúvida, cola aqui no nosso Discord. Pode chamar a gente, mandar mensagem privada, ou a gente tá sempre aí nos canais de áudio, é só entrar e perguntar pra gente que a gente ajuda vocês. Certo, galerinha? Bom, Madô tá aí escrevendo. Alguma dúvida? Bom, galera, é um feliz ano novo para todo mundo. A gente está preparando coisas incríveis para o ano que vem aqui do Flutter Brasil. A gente é uma comunidade recente, né? Nova, a gente já cresceu bastante. Conseguimos aí, em menos de um ano, bater 1K de membros aqui no Discord. Foi um número bem expressante para a gente. Fiquei bastante feliz com isso. E ano que vem a gente pretende levar mais eventos aí pro pessoal e difundir a palavra do Flutter, né? Vamos ver, né? Amanhã é o último dia de vida do Flutter, vamos ver se vai sobreviver. Se sobreviver amanhã, a gente continua.